Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Valmes e agora vamos falar sobre estatística descritiva, tipos de variáveis e formas de análise. No vídeo anterior, esclarecemos a importância da análise descritiva ou análise exploratória de dados. Falamos sobre aspectos da qualidade dos dados e como nos beneficiamos da análise descritiva. Nesse vídeo, falaremos dos tipos de variáveis, as formas de análise descritiva e os seus principais objetivos. A primeira coisa que precisamos compreender são os tipos de variáveis com as quais estamos trabalhando. Variável, característico ou atributo são alguns dos nomes usados para se referir àquilo que medimos ou observamos nas unidades amostrais. A variável pode ser quantitativa quando ela é expressa e registrada naturalmente em uma escala numérica. Também podemos dizer que se trata de uma variável métrica. Ou a variável pode ser qualitativa, quando ela não pode ser expressa naturalmente em uma escala numérica, ou seja, ela é expressa de forma textual, através de rótulos ou classes ou categorias. E assim nós também dizemos que temos uma variável categórica. As variáveis quantitativas dividem-se em duas, as variáveis discretas e as variáveis contínuas. A diferença aqui é sutil, mas muito importante. As variáveis discretas podem apresentar finitos valores em um intervalo. Já as variáveis contínuas apresentam infinitos valores em um dado intervalo. Como assim? Confira comigo. Número de produtos vendidos por dia, número de gols em uma partida de futebol, quantidade de passageiros em um voo de São Paulo para Curitiba, o número de ovos quebrados em uma embalagem com uma dúzia. Em qualquer uma dessas quatro situações, se você definir o intervalo, é possível contar o número de valores possíveis que podem ser registrados. Por exemplo, o número de ovos quebrados na cartela com 12 pode ser visto registrado valores de 0 até 12, portanto são 13 valores possíveis, nada além disso. Da mesma forma, se definirmos que o intervalo é de 0 a 3 para o número de gols de uma partida, só serão possíveis registrar valores respeitando esse intervalo. Gols iguais a 0, 1, 2 ou 3. Já a variável contínua é diferente. Veja os exemplos. O rendimento mensal de um investimento. O consumo mensal de energia elétrica em uma residência ou nas instalações de uma fábrica. O teor de argila do solo. Qualquer uma dessas variáveis pode apresentar infinitos valores dentro de um intervalo. É permitido que o rendimento do investimento apresente qualquer valor dentro do intervalo de menos 10 a 10%. Tudo bem que no mundo real, na hora da gente registrar, ocorrem arredondamentos e, portanto, os registros numéricos vão apresentar uma dada precisão numérica. Ou seja, se registrarmos o rendimento de um investimento com 0 casas decimais, serão 21 possíveis valores entre menos 10 e 10. Menos 10, menos 9, menos 8, 0, 1, 2 até 10. 21 possibilidades. Mas veja, se considerarmos para a classificação a precisão finita com que registramos as variáveis numéricas, todas elas seriam discretas. Além disso, alguém poderia considerar arredondamento em 0 casas decimais, enquanto que outra pessoa poderia arredondar em 1 casa decimal e viraria uma confusão. Então, não consideramos a forma de registro para classificar se a variável é discreta ou contínua, mas sim o suporte da variável, aquilo que esperamos ver em teoria quando for medida. As variáveis qualitativas se subdividem em nominais e ordinais. Uma variável é nominal se os rótulos não apresentam uma natural ordenação. E a variável é ordinal se esses rótulos apresentam uma natural ordenação. Podemos pensar, nesse caso, como os rótulos sendo o grau ou nível da variável. Veja os exemplos. A preferência musical. Ela não possui ordenação. Não existe ordenação natural, por exemplo, entre música eletrônica, música clássica e jazz. Elas são simplesmente diferentes entre si. A mesma coisa acontece com o estado de origem de um cliente e com o signo do zodíaco de uma pessoa. Mas cuidado! Se você estiver agora, nesse momento, pensando que o estado de origem é ordenável porque tem os estados do norte, os estados do sul, etc., então você já está se orientando pela posição do estado no mapa. Você está considerando uma informação que está além dos rótulos, que é a informação geográfica.
Da mesma forma, se você considerar que o signo do zodíaco é ordenável, você provavelmente está considerando a posição deles no calendário, ou outra informação que não é somente a informação do rótulo. Então tenha isso em mente. Os níveis têm que apresentar uma ordenação natural para que seja uma variável ordinal. As variáveis ordinais, portanto, possuem ordenação natural. Isso é o caso, por exemplo, da cor da faixa de um praticante de judô, da premiação olímpica que você recebe, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, ou do nível de proeficiência em algum idioma. Percebeu que eu não precisei acessar nenhuma outra informação para ordenar, pois a variável já é ordenada naturalmente? É característico da variável? Os tipos de variáveis que nós vamos considerar aqui para análise descritiva são basicamente esses 4. Porém, existem muitos outros tipos cujo processamento e análise é particular de alguma forma. Eu vou brevemente comentar alguns tipos especiais de variáveis aqui para você não se esquecer da importância do tipo de variável na condução da análise estatística. A maioria dos livros de estatística básica não fazem esse detalhamento, mas eu particularmente acho bastante oportuno fazer. Com exceção do último item dessa lista, essas variáveis podem ser classificadas conforme o esquema que já foi apresentado, ou seja, em variáveis qualitativas ou quantitativas, discretas, contínuas, nominais ou ordinais. Agora eu vou descrever cada um desses tipos. Dados circulares são aqueles que podemos representar no círculo trigonométrico. São exemplos de dados circulares a direção do vento e a hora de acesso de um aluno à plataforma Moodle, por exemplo. Veja que curioso. Se um dado aluno sempre entra no Moodle entre as 23 horas e 1 da manhã, sem as devidas precauções, quando eu for calcular o horário médio com que ele entra na plataforma, vou chegar à conclusão de que ele está sempre logado ao meio-dia. Percebe como isso requer um tratamento especial? Os dados composicionais são basicamente dados de frações, cuja soma dá o valor conhecido. Por exemplo, a soma da composição do solo em termos de areia, silt e argila dá 100%. A soma do tempo de prova de natação, de ciclismo e de corrida dá o tempo total de uma prova de triatlon. Dados ordenados são, por exemplo, a colocação dos atletas ou equipes ao longo de várias competições, ou a resposta que uma pessoa dá em um formulário que pede para listar os 3 filmes favoritos. Dado censurado é quando você não mede o valor exato, mas tem informação parcial de saber que este valor é maior ou menor que um valor conhecido, ou que o valor está dentro de um determinado intervalo. Por exemplo, vamos supor que toda amostra de solo tem algum teor de alumínio, mas o processo laboratorial muitas vezes não vai detectar nada, porque esse valor é muito baixo. No entanto, se supusermos que existe alumínio, sabemos que o valor que aquela amostra possui é menor do que o valor de detecção daquele procedimento laboratorial. Outro exemplo, suponha que você está conduzindo um experimento de laboratório cuja rotina é observar os insetos em avaliação às 6 horas da manhã e às 18 horas. E de repente você chega às 18 horas e vê que os ovos eclodiram. Portanto, o evento de eclosão aconteceu nesse intervalo, mas não se sabe precisamente em que instante. Então a eclosão aconteceu entre 6 e 18 horas. Existem métodos estatísticos voltados para esse tipo de dado, assim como para os demais que eu já mencionei. O dado fuzzy ou dado nebuloso é, por exemplo, quando você expressa de forma linguística a sensação térmica. Sem apropriada orientação ou existência de classes, as pessoas podem relatar em um formulário que o tempo estava frio, bem frio ou fazendo uma friaca. O mesmo para expressar a dor. Quando há, por exemplo, uma questão de formulário como: você sente muita dor nos dentes ao morder um picolé? Se o preenchimento desse formulário é livre, a resposta pode ser: sinto dor, sinto muita dor, sinto uma dor insuportável. As pessoas irão reportar de forma textual e livre a sensação que elas têm. Por último, e não menos importante, temos os dados não estruturados, que é o caso de documentos de texto, imagens, fragmentos de áudio e fragmentos de vídeo, que possuem, obviamente, um tratamento especial. Existem ainda outros tipos de variáveis que não foram apresentadas aqui, mas eu espero com essa exposição te convencer da importância de compreender o tipo de variável com que você está trabalhando e que erros graves podem ser cometidos se isso for negligenciado. Muito bem, já sabemos sobre os tipos de dados com que podemos lidar. Agora nos resta saber de que forma podemos descrever essas variáveis. Em relação a isso, nós temos basicamente 2 opções. A análise descritiva numérica, que visa justamente sintetizar números que descrevam o comportamento das variáveis. E nesse caso nós vamos falar de tabelas de frequência, que é o que mais se utiliza para variáveis qualitativas,
e de medidas resumo, que se emprega amplamente nas variáveis quantitativas. Como exemplo de medidas resumo, eu posso já te mencionar que nós vamos ver a média, a mediana, a variância, a amplitude, o desvio padrão. Termos que eu acredito que você já tenha escutado. E a segunda opção de análise é a análise descritiva, que pode ser gráfica ou visual. Dessa forma, iremos descrever o comportamento das variáveis não mais a partir de números, e sim com gráficos que exibam as propriedades e o comportamento das variáveis. Outra maneira de pensar no processo de análise descritiva é com relação aos objetivos da análise, e alguns deles estão listados aqui. A descrição pode ser para investigar o comportamento de uma variável por vez, entender uma variável por vez, ou pode ser para examinar a relação entre duas variáveis, uma análise bivariada. Também pode ser que a intenção da análise seja enfatizar a classificação ou ordenação dos elementos amostrais ou das categorias presentes. Podemos almejar entender a estrutura de organização desses elementos ou explorar a evolução de uma variável ao longo do tempo, desde que ela tenha propriedades cronológicas, como a temperatura diária e a umidade relativa. Ainda temos o tratamento específico que nós podemos dar quando os dados possuem propriedades espaciais. Nós podemos, então, procurar nesses dados padrões espaciais. E, por último, nós podemos ter o objetivo de compreender a conexão entre os elementos ou categorias de uma variável ou mais variáveis. Pois bem, então as formas de fazer análise descritiva são duas: via análise descritiva numérica ou utilizando a análise descritiva gráfica. A análise descritiva numérica para variáveis qualitativas é predominantemente baseada no conceito de frequência ou em tabelas de frequência. As tabelas de frequência elas podem ser do tipo simples, quando só para uma única variável, ou pode ser uma tabela de frequência cruzada, quando considera duas ou mais variáveis simultaneamente. Para variáveis quantitativas, temos uma série de medidas resumo. Elas estão agrupadas pela finalidade em medidas de posição ou de tendência central, porque expressam o comportamento dominante nos dados. Medidas de dispersão ou de variabilidade, pois expressam o grau de semelhança entre os valores ou o espalhamento desses valores ao redor de valores típicos ou centrais. E, por fim, as separatrizes ou medidas de posição relativa. Ainda temos as medidas de associação e muitos outros coeficientes ou índices que são utilizados para expressar características ou propriedades das variáveis. Para a análise descritiva gráfica, nós temos basicamente 7 opções considerando as funções dos gráficos, coisa que eu possivelmente falarei no próximo vídeo. Gráficos para apresentar a distribuição caracterizam a distribuição dos valores de variáveis quantitativas ou de classes de variáveis qualitativas. Já os gráficos com função de relação exibem a forma ou a relação ou até mesmo a diferença observada para algumas variáveis, considerando diferentes categorias de outras variáveis. Os gráficos de ordenação, como o próprio nome sugere, enfatizam o ranqueamento natural das categorias ou aquele ranqueamento que é baseado em alguma variável auxiliar. Os gráficos de organização nos dão ideia da composição estrutural existente entre as classes ou entre as unidades. Os gráficos de evolução descrevem o comportamento cronológico de variáveis medidas no tempo, ao passo que os mapas fazem o mesmo com dados que tenham propriedades geográficas. Por último, os gráficos de fluxo caracterizam o movimento ou a conexão entre categorias ou unidades. Nos próximos vídeos dessa unidade didática, eu vou explicar em detalhes como se dá o uso e interpretação dos gráficos em cada uma dessas situações. Vamos então recapitular o que foi visto até aqui. Nesse vídeo, comentamos sobre os tipos de variáveis, as formas de análise, os objetivos da descrição de dados e as principais medidas descritivas e funções gráficas. Nos próximos vídeos, iremos detalhar variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Vamos aprender a calcular as medidas descritivas e a confeccionar e interpretar gráficos. O próximo vídeo é sobre a análise descritiva de variáveis qualitativas. Nele eu vou comentar sobre a tabela de frequências e também falaremos de gráficos. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Fique em paz, fique em casa e nos vemos no próximo vídeo.